Mas olha o que aqui diz Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 agora. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora eu quero dar glória. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor te mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor gerou a teus pais te dá. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Glorifica aí. Agora está melhorando, né, pessoal? Qual versículo que eu estou? No 12. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar a chuva na tua terra ao seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, da glória. E estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para o servirem. Será, porém, que se... Pronto, está aqui, vou dar um pouquinho mais. Amém, pessoal? Não, foi até aí. Você vê que quando eu fui ler as maldições por causa da desobediência, quase que eu não termino de ler o que eu li, mas ainda faltou um bocado, faltou um monte aqui. Mas quanto às bênçãos, né? As bênçãos são maravilhosas bênçãos, mas você vê que as maldições são em muito mais número do que as bênçãos. A maldição, a boca resseca e você não termina de ler. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor. Então, se você pegasse a sua Bíblia e arrancasse essa duas páginas de Deuteronômio 28, e você colocasse aí no seu bolso, na sua carteira, na sua bolsa, para todo dia da sua vida meditar somente nesse texto aí, somente nesse capítulo, e você cumprisse e obedecesse a tudo que está escrito aí, então você seria abençoado, seria próspero, seria bem-aventurado na terra. Somente isso aí. Somente isso aí você cumpriria toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque o segredo da prosperidade, da bênção de Deus o segredo da prosperidade e da bênção de Deus é o que? É a obediência. Então, quando nós obedecemos a Deus, a obediência, ela é uma chave. Ela é uma chave que abre portas, né? Abre dimensões de unção, de bênçãos para a nossa vida. Quando nós desobedecemos, acontece ao contrário. A desobediência fecha as portas, né? A desobediência, ela trava as bênçãos e a prosperidade na nossa vida. Se você quer prosperar,
se você quer ir bem, se você quer ver as promessas sendo cumpridas na sua vida, se você quer que essas maldições desapareçam da sua vida, esse atraso da sua vida, esse problema, esse negócio que não anda, que não prospera, você dá um passo para frente, 2 passos para trás, então passa a obedecer a voz do Senhor, obedece a palavra de Deus, obedece os estatutos de Deus, obedece a vontade de Deus para a tua vida, obedece às autoridades constituídas por Deus sobre a tua vida. Por isso que é importante a gente congregar, né? Por isso que é importante a gente ter uma igreja para congregar, porque nós, como é que você vai obedecer a Deus? Como é que você vai obedecer a Deus? Você vai obedecer. Será que Deus vai ter que descer numa nuvem todo dia para dizer o que é que você tem que fazer para você obedecer? Será que Deus vai ter que aparecer de carne e osso todos os dias para dizer o que é que tu vai fazer para tu poder obedecer e ser abençoado? Não. Você vai ser abençoado obedecendo às autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida, porque você obedecendo aos homens, na figura de autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, você está obedecendo a Deus. Por isso que é importante congregar, porque se você não congrega, então você vai obedecer a quem? Vai obedecer a quem? Vai obedecer a pregadora do TikTok? Que a pregadora do TikTok só sabe dizer que Deus vai enxugar as tuas lágrimas. A pregadora do TikTok só sabe dizer que Deus vai te exaltar. A pregadora do TikTok só vai dizer que tu é vítima. Todo mundo é vítima. O ladrão está lá ouvindo, ele é vítima. O assassino, o homicida, o estrupador está lá assistindo, ele é vítima. Todo mundo que está do outro lado da tela é vítima. Não tem ninguém pecando, não tem ninguém errando, não tem ninguém desobedecendo. Aí você vai obedecer o quê? Se ela não está mandando você fazer nada. Ela só está dizendo que que Deus vai resolver tudo para tu. Aí você vai obedecer o quê? Você tem que ter uma autoridade pastoral, uma liderança constituída por Deus sobre a tua vida, para você obedecer à voz de Deus através dos homens. Aí sim, aí você vai ser abençoado. Aí as portas vão se abrir. Aí o espírito de atraso vai sair da tua vida. Essa confusão vai se acabar. Tem que ter. Tem que ter você, rapaz, as coisas estão ruins para você, então corra, procura uma autoridade espiritual de Deus para a tua vida, procura, porque é através dele e dela que Deus vai te abençoar, se você obedecer. Se a autoridade constituída por Deus dizer aqui, rapaz, passa um paninho aqui, tá no chão aqui, cai uma água aqui, corra, tem que ter confusão na igreja para passar o pano, porque você obedece e é abençoado, você desobedece e é amaldiçoado. Está entendendo? Está entendendo? Então, essa é a mensagem que Moisés estava entregando para aquela igreja. Então, a igreja Israel, antes da igreja constituída por Jesus, a igreja era constituída por Deus através do líder espiritual, da autoridade constituída por Deus, chamado Moisés. Então, as pessoas na qual ele estava falando aqui, as pessoas não ouviam, não conversavam com Deus, eles não tinham contato com Deus. Então, como é que eles faziam para obedecer todas essas regras? Como é que eles faziam para obedecer a Deus, para ser abençoado com todas essas bênçãos? Então, eles tinham que obedecer o seu líder espiritual, porque assim eles estavam obedecendo a Deus. A Deus. Então assim Moisés estava passando a receita da bênção. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de bênçãos, de prosperidade. A terra que Deus queria. Pastor, onde é que tem isso? Pastor, o que Deus tem para a gente é o céu, pastor. Pastor, eu quero alma, pastor. Aí é. Tu quer alma, é? Senhor, manda alma aí de madrugada aí, pensa, pessoa, manda aí. Enche a casa ali de alma aí nas madrugadas aí, quando ele for no banheiro e bater com as almas. Tem gente que é assim, uma vez a gente foi orar para a pessoa, Deus está mandando te entregar com a porta aberta. Aí o cara, eu quero é alma, rapaz, eu quero saber de porta aberta. Eu acho que até hoje ele está se batendo com as almas dentro da casa dele. Tem gente que é assim, é só hipocrisia. É devendo, agiota, é devendo todo mundo, é chorando. Chega em casa, me dá. Não vai orar a Deus, me dá. Aí quando o profeta diz que Deus vai dar, eu não quero não, rapaz, eu sou espiritual. A gente é assim, é hipocrisia. É o que mais pede, é o que mais chora, é o que mais pede dinheiro para Deus, é o que mais pede emprego para Deus. É o que mais pede bênção material para Deus. É isso que se diz, eu só quero é alma.
Que é alma é Jesus, que ele se entregou na cruz. Nós queremos ser instrumento de Deus para ganhar as almas. Mas nós precisamos ser abençoados na terra para poder viver na terra. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, então Jesus ele disse, pregai assim, arrependei-vos, porque já é chegado o reino do céu. Então a partir do momento que nós reconhecemos Cristo, a partir do momento que nós declaramos e confessamos que Ele é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, então a partir desse momento nós começamos a viver o reino do céu na terra. Para a gente viver o reino do céu prometido, não precisa ter uma missa de 7º dia, não precisa ter um velório com teu nome, não precisa ter um funeral, não precisa ter um atestado de óbito com tua identificação. Basta você se entregar a sua vida para Deus e passar a viver o reino do céu imediatamente. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem aflições, mas ele disse, tem bom ânimo, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Tem aflição? Tem, mas te alegra porque Ele venceu o mundo, também nós venceremos. Então aqui, eu gostaria de dar aqui alguns exemplos de alguém na Bíblia, à luz da Bíblia, que obedeceu a Deus e por isso foi abençoado por causa disso. Um exemplo aqui em Gênesis capítulo 12. Bota aí, Miquel, por favor, Gênesis capítulo 12. Quem aqui é assim abençoado? Tem alguém que é fora eu aqui? Tem. Tu quer alma? Quer alma? Quer alma? Marlito, quer alma? Quer alma? Eu estou repreendendo as almas, o demônio. Passa a madrugada toda repreendendo as almas, rapaz. Não é de alma. Então o que diz a palavra do Senhor? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Continua. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei grandemente e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui que Deus está fazendo promessa de bênçãos, né? Bênçãos. E abençoarei aos que te abençoarem, o versículo anterior, Miqueias. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Só que antes de ele abençoar, ele está pedindo algo, ele está ordenando. O que é que ele diz? Versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele tinha que obedecer à voz do Senhor para que ele fosse abençoado. E eu fico pensando numa situação dessa, Abraão escuta a voz de Deus, que Abraão era um patriarca, Abraão é o pai de muitas nações, então ele tinha o privilégio de ter um contato diretamente com Deus, isso é um privilégio. Então ele ouviu a voz de Deus. E eu fico pensando, a pessoa que escuta a voz de Deus e Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aparentemente a gente acha isso é muito fácil, muito fácil. E se o Senhor mandasse, tu sair da tua casa hoje, aliás, sai da tua casa, abandona a tua parentela, abandona a tua família, abandona todo mundo, segue em frente e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que ele não vai te dar endereço não. Ele mandou Abraão sair de casa, mas ele não deu endereço para Abraão não. Ele não falou, Abraão, coloca aí no teu GPS aí, coloca aí no Google Maps, eis que eu te dou o endereço que tu deve seguir. Deus não deu endereço, apenas deu uma ordem. Qual foi a ordem? Só teve uma aí, qual foi? Sai. Só para sair, sai. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. A ordem foi só essa aí. Porque eu vou te mostrar, só que eu te mostrarei está no futuro. Então o presente é sair. Então, Abraão ele teve que ser um homem
de Deus, de muita fé, para poder obedecer essa ordenança do Senhor, de sair da casa do meio da sua parentela, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, deixar os seus primos, deixar deixar os seus tios, para uma terra que ele não sabia para onde ele iria chegar. Eu fico imaginando Abraão saindo de casa com as malas, saindo lá na calçada da sua casa, e o vizinho chega e perguntando: Abraão, vai tirar umas férias, vai para onde? Vai viajar? Abraão, vou viajar. Vai para onde, Abraão? Ele: não sei. Não sei. Como assim, Abraão? Tu não sabe, tu está com mala, tu vai sair aí, e não sabe para onde é que tu vai? Eu não sei. Deus mandou eu sair de casa, deixar todo mundo, deixar meus parentes, deixar meu pai, deixar tudinho. E eu estou fazendo, eu estou obedecendo a voz do Senhor, meu Deus. Aí a bênção, ela vem em decorrência da obediência. Da obediência. No versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, ó, se tu me obedecer. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, se tu me obedecer. E tu serás uma bênção, se tu me obedecer. Nós vemos aqui também mais uma vez o patriarca Abraão, agora em Gênesis 22. Gênesis 22. Viu como é que é? É capítulo 22. Está aí, né? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse, eis aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Olha aí a referência, Deus ainda falou, né? Pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que é que Deus está fazendo? Dando uma ordem para Abraão, né? E ordem, ela não é para ser analisada. A ordem de Deus, ela não é para ser analisada, ela não é para ser pensada, ela é para ser obedecida. Obedecida. Se isso é, se você quiser, se nós quisermos sermos abençoados e não amaldiçoados. Porque quem não obedece não fica neutro, não tem neutralidade. Ou você vai para a bênção, ou você vai para a maldição. Não tem neutro. Não tem ninguém assim: como é que está a tua vida aí, irmão? Não, para a minha vida aqui nem tem bênção nem tem maldição. Está aqui, eu nem tenho emprego, mas também não devo a ninguém. Já viu isso? Já viu? Ou a pessoa está na bênção, ou a pessoa está na maldição. É isso? Não é assim? Ou a pessoa está com dinheiro sobrando na conta, ou então está devendo os agiotas. Não tem meio termo. É ou não é? É desse jeito. Então é isso que acontece. Se você obedecer, é bênção. Se não obedecer, é maldição. Eu estou ensinando você a obedecer. Por quê? Porque eu quero todo mundo rico aqui. Todo mundo rico, todo mundo abençoado. Todo mundo, quero ver a igreja próxima. Quero ver todo mundo bem de vida. Quero ver todo mundo salvo. Quero ver todo mundo com o seu nome escrito no livro da vida. Porque até para ser salvo tem que obedecer. Aí versículo... Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então Abraão obedeceu. Só que nós sabemos que quando Abraão chegou lá na hora de sacrificar o seu filho, então Deus, ele bradou e disse: Abraão, eu já vi que você é obediente. E é por isso que eu cumprirei a promessa: tu serás pai de nações e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Eu te abençoarei, Abraão, grandemente, porque verdadeiramente você me obedece. Então é a bênção decorrente da obediência. Da obediência. Quem mais obedeceu na Bíblia? Vamos lá. Moisés, Êxodos capítulo 3. Êxodos capítulo 3, deixa eu ver aqui.
Versículo 9 diz o seguinte: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, para o Egito. Então nós vemos aqui mais uma vez Deus dando uma ordem. Deus dando uma ordem, e Moisés, através da obediência, ele foi grandemente abençoado, porque Deus foi com ele em tudo que ele fazia, em tudo que ele colocava as mãos. Moisés, ele obedecia à voz de Deus, e se Deus dizia toca nas águas, ele tocava nas águas, o mar se abria. Deus dizia toca nesse rio para que essas águas virassem sangue, e Moisés tocava no rio e as águas viravam sangue. Moisés levantava as mãos para o alto e Deus mandava enxame de mosca. Moisés baixava as mãos, e quando Moisés levantava as mãos, o povo era abençoado. Quando Moisés baixava as mãos, o povo era amaldiçoado. Então Deus era com Moisés o tempo todo por causa de quê? Da obediência. Da obediência. O que acontecia? Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Moisés baixava a mão, o povo perdia. Da maneira tal que teve uma guerra que durou muitas horas, e Moisés não aguentava mais ficar com a mão levantada. Então teve que vir Arão e Hur. Um pegou de um lado, num braço, e outro pegou no outro braço, para que Abraão continuasse com as mãos levantadas, porque se Moisés baixasse as mãos, o povo perderia a guerra, mas enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia a guerra. Então, até para ser usado por Deus, a gente tem que ser obediente, porque ser usado por Deus é justamente isso, é você levantar as mãos e o povo vencer. Baixar as mãos e o povo perder. Então isso aí é ser usado por Deus. Então não tem como a gente ser usado pelo Espírito Santo nos dons espirituais se a gente não for obediente. Deus não usa desobediente. Como é que Deus vai usar um desobediente para dizer para outro obedeça? Como é que uma pessoa vai querer tirar o cisco do olho do irmão se nele tem uma trave? Não é? Então a gente tem que obedecer para ser usado por Deus, para ser abençoado por Deus, para alcançar a salvação. Nós também sabemos que Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca, porque a minha ira se acendeu contra a terra e eu vou destruir a terra com dilúvio. Então Noé, ele foi homem de Deus o suficiente para, sendo a única pessoa que ouvia a voz de Deus naquele tempo, e mesmo assim ter obedecido à voz do Senhor e ter construído uma arca naquele tempo, mesmo as pessoas criticando, as pessoas achando que eles estavam loucos, mas Noé não deixou a peteca cair. Noé continuou com as mãos estendidas para a sua vida, para a sua família, a peteca da obediência. Então Noé começou a construir a arca, e na mesma passada que ele começou a construir, a Bíblia diz que Noé concluiu a construção da arca, e ele foi fiel e foi obediente à voz do Senhor até o fim. Portanto, Deus enviou o dilúvio para a terra, e todas as pessoas que não acreditaram, que blasfemaram de Noé e de Deus, então eles foram levados pelo dilúvio. Mas Noé e toda a sua família, aqueles que ouviram a voz de Deus através de Noé, então eles foram abençoados. Eles ficaram dentro da arca enquanto toda a terra se acabou no dilúvio. Então somente Noé e a sua família, eles tiveram vida, eles tiveram uma nova oportunidade de viver neste mundo. Por quê? Por causa da obediência. Da obediência. Existe uma passagem da Bíblia, eu não estou lembrado agora, mas depois você pesquisa, que diz que maldição sem causa não acontecerá, ela não prosperará. Maldição sem causa. Mas o que é a principal causa da maldição? É a desobediência. Então, se alguém lança uma palavra de maldição para a sua vida, se você está em obediência, a palavra de maldição ela não vai prosperar, porque a palavra de Deus diz que maldição sem causa ela não prospera. Mas se alguém lança uma palavra de maldição para a sua vida, se alguém lança um olho da inveja contra você, se alguém faz uma feitiçaria contra ti, contra a tua família, mas se você estiver dando a brecha da desobediência, então o negócio vai ficar complicado. Mas se nós estamos obedecendo a voz do Senhor,
pode fazer macumbaria, pode fazer feitiçaria, pode fazer trabalho na Umbanda, na Quimbanda, pode fazer trabalho na magia negra, pode acender vela nas encruzilhadas, pode acender vela para defunto, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por quê? Porque a obediência a Deus é como um escudo que nos blinda, nos livra do mal e nos abençoa. Por que eu estou falando tanto de obediência hoje e quarta-feira? Porque o Senhor tem falado ao nosso coração que é do propósito dele, é da vontade dele abençoar alguns aqui deste lugar, fazer prosperar alguns aqui deste lugar. Porque Deus começou a derramar um avivamento que vai salvar muitas almas, um avivamento que vai restaurar muitas vidas, um avivamento que vai operar muitos sinais, um avivamento que muitas pessoas serão abençoadas e salvas e alcançadas pelo poder de Deus. Mas esse avivamento Deus também vai entregar prosperidade. Para quê? Para aqueles que serão mantenedores do avivamento. Porque, pastor, mas Deus não precisa de dinheiro, Deus não tem conta bancária, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa. Como é que a gente fica num ponto desse sem dinheiro? Como é que diz? Ou você tem que ter aqui 500 mil para poder comprar aqui um prédio desse ou mais, ou então você vai ter que pagar um aluguel aqui de 2.000, 2.500 reais por mês aqui, todo mês, para poder estar aqui. Fora a água, fora a luz, fora a manutenção, fora isso, fora aquilo outro. Então, a obra de Deus, ela precisa de recursos. E quem é que vai manter a obra de Deus? O ímpio lá fora? É os bruxos? É o macumbeiro que vai manter a obra de Deus? É a pessoa incrédula lá fora que não crê? Não, quem vai manter a obra de Deus é você. É você. É você. É você. É você. É você. Viu, Abraão? Por isso que você tem que obedecer à voz do Senhor teu Deus para fazer tudo conforme está escrito no livro desta lei. Porque Ele vai te abençoar grandemente, vai abrir as comportas do céu. Deus vai abrir os tesouros do céu sobre a tua vida. É um avivamento de milagres, é um avivamento de sinal de prodígio, mas um avivamento de prosperidade. Profetas do mundo inteiro estão dizendo que Deus vai enriquecer a nação brasileira por causa do avivamento, porque o Deus vai usar de pessoas para financiar o avivamento no Brasil e em boa parte do mundo. Deus vai usar de pessoas para financiar o avivamento no Brasil e na América Latina e na América do Sul. Por isso que Deus está falando para os Abraões deste tempo, para os Abraões do Brasil: sede obediente à minha voz, que eu abrirei as comportas do céu sobre a tua vida. Eu mandarei sobre ti dos meus bons tesouros. Eu abrirei a porta, eu farei será bem-aventurado na cidade e no campo. Eu farei tu prosperar em tudo que tu puser as tuas mãos. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu serás abençoado. E quando nós obedecemos a Deus e nós somos abençoados por causa da obediência, então a bênção de Deus é um ciclo. Deus nos abençoa para a gente abençoar a sua obra, não é isso? Para a gente abençoar a nossa obra. E todas as vezes que nós abençoamos, que nós ofertamos para a obra, nós criamos um vínculo. Você sabia disso? Eu vi alguém falando disso, a respeito disso esses dias, e isso me chamou muita atenção. Todas as vezes que nós ofertamos ou nós presenteamos, por exemplo, se você presenteia a sua esposa, a esposa presenteia o esposo, então por meio deste presente é gerado um vínculo.
Se você abençoa um amigo, através desse presente é gerado um vínculo, um laço de amizade, uma ligação por causa de um presente. Você sabia disso? Você já prestou atenção que depois que você ganhou o presente daquela querida pessoa, você notou que a amizade ficou mais forte? Você notou? Depois que alguém te presenteou, depois que você deu o presente para alguém, você notou que aquele laço de amizade ou laço matrimonial, ele ficou mais fortalecido? Porque o presente, ele gera um vínculo positivo na nossa vida, com pessoas. Quando você presenteia a sua esposa, então o laço matrimonial, ele fica mais forte. O casamento fica mais poderoso, fica mais blindado. Assim como a esposa abençoa, presenteia o seu marido. Então, existe barreiras de fogo que ficam mais fortes toda vez que nós entregamos um presente, né? Você pega um presente, você compra com todo amor, com toda delicadeza, né? Você manda fazer, botar aquele embrulho bonito, aquele laço bonito. Então ali você está colocando naquele presente o seu amor, o seu coração, especificamente pelaquela pessoa. Então quando você chega para aquela pessoa, aquele presente tem o quê? Quando você foi comprar, você disse lá para o vendedor: ó, bota aí um pacote bem bonito aí, bem mais bonito. Não, eu não gostei dessa cor não, bota outra cor, que é a cor que ela mais gosta. Aproveita e coloca um laço também aí, coloca um cartãozinho aí pendurado, que eu vou escrever uma mensagem. Então no momento que você está preparando o presente, você está colocando o seu coração, você está colocando o seu sentimento. E sentimento é uma energia positiva, depende do sentimento, né? O amor é um sentimento de uma energia positiva que vem de Deus, uma unção de Deus, o amor. O amor é o vínculo da perfeição, está escrito na Bíblia. Então, você deposita aquilo ali, por mais simples que seja o presente, mas você depositou o seu amor. Então, a partir do momento que você entrega a esta pessoa querida este presente com tanto carinho, então ela recebe aquilo ali, e aquele amor, aquela unção, aquela frequência positiva, aquele amor que você colocou quando você mandou botar o embrulho, quando você fez a melhor escolha, então a pessoa recebe, e ela a alma dela recebe, ela sente, a alma sente, porque é uma ligação espiritual. Então por isso que o laço matrimonial ele fica mais forte, a união fica mais forte. Você sabia disso? Isso é bíblico. Daqui a pouco eu vou mostrar na Bíblia. Hoje não, por causa do horário. Mas isso é bíblico, eu posso provar na Bíblia isso. Da mesma forma quando você dá para um amigo, da mesma forma como você dá um presente para a pastora, recebeu um bocado de presente agora do seu aniversário. Então se você chegou, se você colocou, você deu com amor, não, eu vou dar aqui porque ela merece mais do que isso. Não é assim, eu vou dar porque ela merece. Não é porque ela merece, é porque ela merece mais do que isso. É assim que fala. Aí você entregou, então aquele amor, aquela unção de carinho, porque você pegou. Então o que está em você, pelaquela pessoa, passa fisicamente para o presente. Fisicamente passa, entendeu? É como ondas eletromagnéticas. Se você pegar aqui e passar aqui a mão aqui assim, ó, então as ondas eletromagnéticas que estão na minha mão vai passar para este púlpito. Então da mesma forma é o sentimento, é como ondas eletromagnéticas. Então ela passa para o presente. A partir do momento que ela recebeu o teu presente aí, que foi com amor, então a alma dela criou um vínculo com você. A alma dela criou um vínculo tal que quando ela vai orar, ela fica dizendo: Deus abençoa fulano de tal, Deus abençoa fulano de tal, Deus abençoa as pessoas assim, porque eu senti amor naquele presente. Abençoa tal pessoa porque eu senti amor naquela forma que a pessoa me deu aquele pacote. Deus abençoa aquilo porque eu vi o esforço, porque eu vi que a pessoa não tinha condições, mas ela fez das tripas coração para poder me abençoar. Abençoa também. O que foi nós acabamos de ler? Abraão, aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Porque é notável, porque se a pessoa amaldiçoa o outro,
amaldiçoa Abraão, então aquele sentimento, aquela carga negativa da maldição, a pessoa vai sentir, vai receber, né? E a alma vai corresponder. E quando a alma corresponder, vai vir o quê? A maldição. Porque se o sentimento que veio em relação àquela pessoa foi ruim, então a nossa alma automaticamente ela vai reagir de forma ruim. Então a maldição ela chega nem que você não queira. Pode subir monte, pode descer monte, a maldição vai chegar. Imagine com um profeta. Imagine um coração de profeta, um coração profético. Tem gente que está sendo abençoada esses dias. Uns sim, outros não. Uns sim, outros não. Porque Deus conhece o coração. Porque Deus viu na hora que tu foi lá comprar o presente. Porque Deus viu o que foi que tu pensou, o que tu falou na hora que tu viu a mensagem no WhatsApp. Eu estou pregando a Bíblia. Eu estou com os versículos tudo aqui, separado aqui, ó. Só não vai dar tempo ler. Então o que acontece? Estou falando de quê? De abençoar a obra de Deus. Abençoar a obra de Deus. O que acontece? Então quando você que é abençoador da obra de Deus. O que é a obra de Deus? O que é? As paredes é a obra de Deus? Sim ou não? Muito bem. Essas cadeiras é obra de Deus? Amém. O som é obra de Deus? O computador é obra de Deus? Pronto. O aluguel aqui todo mês é obra de Deus? Pronto, é obra de Deus. Eu sou obra de Deus? A minha esposa é obra de Deus? Então pronto. O que é mais importante? O que é mais importante? O homem que Deus levanta e a mulher que Deus levanta para estar no altar ministrando, porque as paredes já é importante, o ponto já é importante, o lugar já é importante. Mas o que é mais importante? O lugar, as paredes ou os homens que Deus constitui como autoridade profética e eclesiástica sobre a tua vida. O que é mais importante? Então pronto. Então quando você que é financiador do avivamento, você vai obedecer à voz do Senhor, a palavra é essa hoje. Você vai obedecer os seus mandamentos, aos seus estatutos e à sua liderança para ser abençoado. Então agora você vai abençoar a obra de Deus. Então quando porque uma oferta é como um presente, sim ou não? É como um presente. Então se você traz o presente, traz uma oferta, traz o seu dízimo para a obra de Deus, você vem ali, então o que é que você está acontecendo? Você está criando um vínculo com Deus. Você só cria um vínculo. Eu estou pregando Bíblia. Se quiser, depois a gente marca uma mentoria. Eu vou passar os versículos tudinho, todo o estudo sobre isso aí. Isso é tudo tem base bíblica. Quando um membro de uma igreja, essa igreja, qualquer igreja do mundo, enquanto ele é membro da igreja ali, e ainda ele não deu a oferta, então ele é membro. Mas a partir do momento que ele chega com a sua oferta, ou com seu dízimo, entrega para o altar, então somente a partir dessa hora que ele cria um vínculo com seu pastor. Ele só se torna ovelha nessa hora. Porque agora vai ter um vínculo, uma ligação espiritual. Agora e através dessa ligação espiritual, agora você vai estar debaixo da cobertura espiritual. Pastor, onde é que isso está na Bíblia? Abraão, antes de Israel se formar, não existia Israel, não existia nem os filhos de Abraão ainda. Mas antes de se formar Israel, Abraão, ele devolveu o dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque. E por quê? Porque Abraão, ele ouvia a voz de Deus, mas Abraão não tinha cobertura espiritual. Então a partir do momento que Abraão já estava sendo abençoado por Deus, então ele resolveu entregar o dízimo para o sacerdote da época. Não era a igreja de Jerusalém, não era a igreja de Moisés, ainda não existia Moisés, estava longe de nascer ainda. Mas quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, então se criou um vínculo sacerdotal.
E a partir do momento, a bênção de Melquisedeque, a bênção sacerdotal, ela cobriu a vida de Abraão. Antes de Abraão estar debaixo dessa cobertura espiritual, teve um rei que mexeu com a mulher de Abraão, mas Deus não falou nada. Mas pela segunda vez, se você ler a Bíblia lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, você vai ver que outro rei também resolveu mexer com a mulher de Abraão. Mas Abraão já tinha criado um vínculo sacerdotal através do dízimo com Melquisedeque. E a partir do momento que o rei tocou na mulher de Abraão, Deus falou: vai te consertar com Abraão, vai pedir perdão. Porque se Abraão te perdoar, eu te perdoarei. Mas se Abraão não te perdoar, tu morrerá. Foi ou não foi? Se Abraão perdoasse aquele rei, o rei estaria livre da morte. Mas se Abraão não perdoasse, Deus disse: o rei morrerá, porque mexeu com a mulher de Abraão. Por que foi diferente? Porque agora Abraão criou um vínculo com o sacerdócio, um vínculo com o altar de Deus. E a partir daí agora ele estava debaixo de uma cobertura espiritual. Agora Deus, ele bradava pela vida de Abraão. Agora Deus, ele poderia abençoar a Abraão. Agora Deus, ele poderia defender Abraão, porque ele estava debaixo da cobertura espiritual. Então, a obediência a Deus, tudo aquilo que Deus manda fazer, desde os serviços da casa do Senhor, desde os mínimos detalhes, desde de você ter uma vida de retidão, uma vida longe do pecado, uma vida de coração puro. Deus manda abençoar o seu irmão, amar o seu próximo. Então todas essas coisas são as ordenanças do Senhor, que através dela nós seremos abençoados. Seremos abençoados. Eu estou sentindo que tem gente que vai começar a ser abençoada a partir de então. Eu estou sentindo que tem gente que vai começar a mudar a história, assim como Abraão depois da bênção de Melquisedeque. Porque quando Abraão entregou o dízimo, a bênção, porque não é só questão de material, não. Porque tem gente que é carnal, pensa que o dízimo, que a oferta é só questão de coisa material. Não, dízimo e oferta é vínculo espiritual. Assim como o homem com a mulher, quando eles têm uma relação, então cria-se um vínculo, né? Cria-se um laço de alma. Você sabia? Você sabia que quando o homem e a mulher têm relação sexual, eles criam um laço de alma? Está escrito na palavra de Deus: aquele que se deita com a prostituta, ele se torna uma só com ela, porque é um laço de alma. É um laço de alma. Então, quando nós temos um laço de alma com alguém, então as bênçãos, né? Ou seja, em outras palavras, vestígios, fragmentos da alma da pessoa é compartilhada com você. Fragmentos. Se você teve alguma relação no seu passado antes do casamento, então com certeza fragmentos da alma daquela pessoa está em você, e fragmentos da sua alma está sobre ela. Ou seja, se tiver maldição, tem maldições que você pode estar até hoje por causa de um relacionamento íntimo que você teve no seu passado lá atrás. Pastor, e agora o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a oração de quebra de vínculo, quebra de laço de alma. Existe essa oração, a quebra do vínculo e do laço de alma. Tem que fazer essa oração para poder quebrar, porque senão a maldição da pessoa, a maldição dessa pessoa pode estar te seguindo até hoje. Fragmentos da alma. Imagina uma pessoa que se deita com uma prostituta. Então, fragmentos da alma da prostituta acompanham a vida daquele homem para o resto da vida, enquanto não for quebrado. Por isso que tem gente que mesmo estando na igreja não prospera, não sai do canto. Por quê? Porque tem que fazer a oração da quebra da maldição, da quebra do pacto, que é um pacto que se faz entre o homem e a mulher. Pastor, e agora? Porque assim, porque para fazer a oração, o ideal é que se lembre o nome da pessoa. Se for mais de uma pessoa, você tem que fazer a oração quebrando todo o laço de alma com a pessoa. Todo o laço de alma com a pessoa tem que sair quebrando, e precisando do nome da pessoa. Aí alguém pode perguntar: pastor, e
E se eu não me lembrar do nome das pessoas? Detalhes à parte, tá certo? Isso aí a gente conversa no gabinete ali depois, fora do culto. Certo? Então, a oferta, da mesmo modo que um presente de aniversário, um presente de casamento, um presente de noivo, ela gera um vínculo espiritual. E é por isso que você é abençoado. É através desse vínculo que você é abençoado. É através desse vínculo que você é abençoado. É através deste vínculo que você é abençoado. É através deste vínculo que você é abençoado. Por isso que Deus deu ordem para Moisés. Moisés, diga para o povo que todas as vezes que o povo vier na minha casa, para as minhas festas, tem que trazer um presente para mim. Tinha que trazer um presente para Deus. As pessoas que compareciam perante os profetas, ele levavam um presente para os profetas. Porque as pessoas da antiguidade, principalmente os da antiguidade, eles sabiam que quando entregavam um presente para Deus, ou um presente para um profeta, ou então para os dois, ele estava criando um vínculo positivo, um canal de bênção entre você, a sua alma e a vida do profeta. Você está fazendo uma conexão espiritual através da sua oferta entre você e Deus. E através dessa conexão, desse canal, vem a bênção de Deus. Sabia que a unção de Deus também é assim? Quando nós obedecemos, então é feita uma conexão espiritual com Deus. E através desse canal, nós recebemos a unção do Espírito Santo. Tem dons espirituais que nós recebemos através da obediência. Através de algo, de um presente. Teve um culto aqui, vou terminar aqui agora. Está tão interessante, mas eu vou terminar. Teve uma vez que teve um culto aqui, o culto estava pesado, meu Deus do céu. A unção não fluía, a palavra não pegava. Eu tentei de tudo, eu troquei de combustível, eu tirei o querosene, botei gasolina, depois botei etanol, botei gasolina aditivada, fiz de tudo e nada. Aí terminei esse culto, vamos para casa. E eu fiquei assim meio pesado, porque eu vi que nada, não funcionava. Aí eu fui acolá no supermercado. E quando eu saí do supermercado, e eu passei dentro do supermercado aquele peso espiritual da igreja ainda, aquele negócio horrível. Aí veio um rapaz, eu estou aqui sem jantar. Você pode me dar alguma coisa aí para me comer? Eu não comi nada hoje. Aí eu, tá certo, na hora. Meu coração bateu forte por ele na hora, viu? Eu senti amor por ele na mesma hora que ele olhou para mim. Então o que é que eu fiz? Eu dei uma oferta para ele, né? Eu dei uma bênção para ele poder jantar. E a partir do momento que eu entreguei nas mãos dele aquela bênção, parece assim que aquele peso espiritual que estava nas minhas costas saiu na mesma hora. E ali dentro do carro mesmo foi só fechar a porta, subir os vidros, engatar a primeira, a segunda, a unção desceu. E eu saí lá estava longe, estava em outro bairro, eu saí lá do outro bairro até chegar aqui no Zé Valto. Era orando em língua estranha, era sapateando dentro do carro, era fogo puro. Então tudo aquilo que eu esperava no culto, ele desceu dentro do carro, depois que eu dei uma oferta para um pedinte. Por quê? Porque a oferta, ela libera a glória de Deus sobre a nossa vida. Fica de pé, 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 fica de pé. Ei! É impossível falar de prosperidade, de bênção de Deus sem não falar dessas coisas. Eu tenho que falar a verdade para que você venha prosperar, porque se eu não falar a verdade, você não sai do canto. Se eu quero que vocês prosperem, eu tenho que entregar o segredo à luz da palavra de Deus. Fala ainda mais. Fala. Então libera o que tem de melhor no seu coração aí para Deus agora. Libera, pastor, eu estou sem dinheiro hoje. Não estou falando de dinheiro não, do seu coração. O dinheiro não é agora não, é só depois. Do seu coração, libere o seu coração aí, o espírito de gratidão. Agradeça a Deus, seja grato.
Seja grato pelo que Deus já fez na sua vida. Seja grato por você estar aqui até hoje. Quantos não já morreram? Quantos não ficaram para trás? Quantos não foram destruídos e você está aqui de pé? Você foi contemplado. Você chegou no tempo mais glorioso da igreja de Jesus Cristo. É o tempo do avivamento. Você era abençoado. Os profetas da antiguidade queriam ver este tempo. Os anjos, eles ansiavam por ver este tempo que você vai começar a viver a partir de agora. Os profetas que já morreram, eles sonhavam em ver este tempo que você vai começar a viver a partir de agora. Os anjos estão em festa, porque está começando o novo de Deus para a sua igreja. Os céus estão festejando, porque está chegando o tempo tão esperado, tão prometido, desde o sacrifício da cruz do Calvário. Desde o dia que Jesus deu o último suspiro na cruz. Desde o dia que Jesus disse: Tetelestai, a dívida está paga. Desde o dia que Jesus disse: está consumado. Desde o momento que Jesus disse: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Então a partir desse dia começou o que está escrito: que toda a criação geme, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te dizer que já chegou o tempo dos filhos de Deus se manifestarem em avivamento como pedras vivas do Senhor. Chegou o tempo, os anjos estão presentes, porque os anjos ansiavam por este dia. Abre o teu coração, abre o teu coração, abre o teu coração, porque tem poder de Deus aqui. Abre o teu coração, igreja, abre o teu coração. Se for preciso, sai de pé dessa cadeira. Se for preciso, vem aqui à frente. Se for preciso, vá para os corredores do meu. Faz alguma coisa, destrava, desbloqueia, anima, fortalece. Pega a glória de Deus, sente o poder de Deus aí. É noite avivalística, é noite do poder de Deus até. Hoje é noite de cura, tem alegria, tem porta aberta, tem aliança nova, tem anel novo, tem sandálias novas, tem vestes novas. Eu fiz algo com Deus e não contei para tu e não deixei tu ver. Ele queria que, há anos que eu fizesse uma aliança com ele, eu tinha medo de fazer essa aliança. Aí eu fiz essa aliança essa tarde com ele. Aí ele disse: porra, agora é tudo ou nada. Eu digo: é tudo ou nada. Cadê minha aliança? Tá aqui, ó, minha aliança, ó. Aí tu falou: ó, tem aliança nova com Deus, ó. Porque ele pediu para mim botar a aliança lá, entendeu? Eita glória! Tem aliança nova com Deus. Alegra, alegra, alegra. Vem aqui à frente, venha. Sai desse comodismo. Vem aqui à frente. Ai, Miquel, aumenta, Miquel. Aí quando tu estava pregando, eu disse assim: Senhor, se ele pregar sobre aliança, ou ele falar em aliança, é confirmação que o Senhor recebeu. Aí tu foi e falou em aliança. E tu pregando, eu falo em aliança, e nada tu falar. Aí quando foi na oração, tu foi e falou. Eita glória! É a presença de Deus neste lugar. É o Deus que fala e que cumpre. O Deus que opera. Você não pode sair deste lugar sem ser tocado pelas mãos de Deus aqui. Você não pode sair deste lugar sem ser tocado pelo poder de Deus aqui. Você vai ser tocado com o poder de Deus para confirmar a aliança. Faz aliança com ele aí. Financiador do avivamento, faz aliança com Deus. Mantenedor do avivamento, faz aliança com Deus. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida, homem. Deus quer te entregar algo grande nas tuas mãos. Deus quer confiar a ti e a tua mulher. Deus quer confiar coisa grande.
Tu está na bola da vez. Segura a peteca e não deixa ela cair. Não vai fazer como muitos que estavam na bola da vez e deixaram a peteca cair e perderam a oportunidade para sempre. Tu és a bola da vez. Pega essa palavra, faz uso dela e prospera. Você precisa sentir o poder de Deus. Sinta ele aí. 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 Vão repousar. Tem gente que vai repousar, a maioria vai repousar. Não preocupe com a pessoa que está ao teu lado. Deixa ele sentir o poder de Deus. Você precisa sentir o toque de Deus como você nunca sentiu. Receba. Eu começo a ministrar agora o poder de Deus. Eu começo a orar agora para Deus derramar o seu poder sobre você. Sobre você. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu poder agora. Sobre cada um agora. Sobre cada um agora. Sobre cada um agora. Que o teu poder venha a ser como um elefante sobre o corpo de cada um. Recebe, 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 recebe. Que o poder de Deus venha cair sobre essa igreja como a glória de Deus, como o poder da glória de Deus, com um peso de glória enorme, muito excelente. Receba o poder de glória agora sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, sobre a tua alma. Recebe, recebe. Eu vou contar de até 3. Quando eu disser 3, tu recebe. Gente que vai repousar no 3. Vai repousar no 3. Quando eu disser 3, tu recebe em nome de Jesus. 1, 2, 3. Ali, ó. Alama. Derrama o seu poder, Senhor. Aqui, 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 aqui. Toca com poder aqui. O poder aqui. Sinta o poder. Receba o poder. Receba o poder. Receba o poder. Receba o poder de Deus. 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 1, 2, 3. Quando disser 3, recebe o poder de Deus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Recebe no 3. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Receba o poder de Deus sobre a tua cabeça, que venha descer como um peso de glória. Em nome de Jesus no 3. 1, 2, 3. Receba o poder de Deus sobre a tua cabeça agora. Quando disser 3, receba. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Receba. Levanta ela aqui, ó. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: por que é que tu não recebeu ainda? Receba o poder de Deus. 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 No 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. No 3, 1,
2, 3. Em nome de Jesus, receba do 3. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Receba o poder de Deus. Fogo. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus. Eu conto até 3. O 3 tu recebe em nome de Jesus. 1, 2, 3. Receba. 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 1, 2, 3. Receba. 1, 2. Em nome de Jesus, no 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. No 3. Pega o poder de Deus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Receba. 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 Não sonhe a presença de Deus. Em nome de Jesus. Eu conto até 3. Vai fechar o olho. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Receba o poder de Deus. Em nome de Jesus. Agora. Toca mais, Jesus. 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 Aleluia. Aleluia. Toda a igreja, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Eu vou contar de até 3. Em nome de Jesus, toda a igreja. Em nome de Jesus, toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja, você que está enfermo, receba a cura. No 3. Você que está precisando do poder de Deus, receba agora no 3. Você que quer receber uma Shekinah do poder de Deus, receba no 3. Você que deseja agora aceita. Você que deseja agora firmar uma aliança com Deus, receba no 3. Receba, vou contar. Em nome de Jesus. Cadê? Congrega o povo, congrega o povo. Cadê? Vocês estão atrás aí, ó. Sai aí da lateral aí, sai dos cantos de parede aí, sai. Quem gosta de canto de parede é lagartixa. Vem pra frente. Em nome de Jesus. Recebe agora o poder de Deus. Recebe agora a unção de Deus. Recebe agora a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu conto 1 em nome de Jesus. Eu conto 2 em nome de Jesus. Eu conto 3. Fogo. Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo. Recebe a unção, o poder de Deus em nome de Jesus agora. Aleluia. Aleluia. Agradecemos, Deus, pela tua presença. Em nome de Jesus, pela tua palavra, pela direção do teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê se alegra com isso e diz amém.